a dor em alegria. Aquilo que não poderia ser mudado em sinal de esperança. Tem gente que aproveita de cada detalhe da vida. Às vezes, de algo que poderia ser impossível de ser vivenciado, ela tem a capacidade de ressignificar. Cada um de nós carregamos as nossas dores, as nossas cruzes. Só são pesadas para aqueles que ainda não souberam admirar a beleza de ser cada dia mais inteiro. Quero que vocês recebam com muito carinho essa mulher de Deus, Dani Amaral. Gente do céu, hoje vai ser difícil. Geralmente eu me emociono no final da palestra, mas hoje eu já estou emocionada antes de começar. Como é que faz? Vai ser difícil. Misericórdia. Bom, gente, deixa eu dar boa noite para vocês. Eu acho que nem precisa falar, né? Dá para ver no meu olho a alegria que eu estou de estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite do pessoal aqui da paróquia. Que delícia ver essa casa cheia. Olha, para mim isso é muito lindo, é muito gratificante. Esse momento que nós tivemos agora de oração, de gratidão, foi muito intenso. Antes da gente começar, então, eu quero convidar vocês só para a gente dar mais uma energizada, para começar realmente com a energia lá em cima. E nós vamos fazer assim. Eu vou pedir para vocês baterem 2 palmas, que eu queria mostrar como que é, mas não dá, né? Mas todo mundo sabe bater palma, pelo amor de Deus. Vai ser assim, 2 palmas e depois a gente vai gritar bem forte. Ru! Combinado? Então vai ser assim, 1, 2, ru! Vamos lá. 1, 2, ru! Mais uma vez. 1, 2, ru! Aí, mais um. 1, 2, ru! Aê! Agora que a gente já está energizado, eu gosto sempre de pedir para Deus que mande o seu Espírito Santo sobre mim, que vou estar aqui na frente falando, mas não só sobre mim, mas sobre cada uma das pessoas que estão me ouvindo, para que aquilo que eu fale chegue no coração de vocês de uma maneira que realmente toque vocês e que transforme as suas vidas. Então eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja presente nessa noite, em mim, Senhor. Que não seja eu que fale, mas que seja Deus falando em mim, para que essa noite realmente maravilhas e graças aconteçam. Eu quero convidar vocês para a gente rezar um Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vocês podem se sentar então. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou tirar esse sapatinho aqui, que fica mais fácil para mim. Bom, então, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Daniela Amaral, mas todo mundo me conhece mais como Dani Amaral. Tenho 26 anos, sou casada há 4 anos com o Raí. Moro em Arapuã, interior do Paraná, bem longinho daqui. Sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Administrativa e Financeira, mas eu trabalho há 3 anos como palestrante na área do desenvolvimento pessoal. Aí vocês pensam assim, né? Tudo a ver, o que essa contadora lá do Paraná veio falar aqui hoje? Mas deixa eu explicar, então, como eu me tornei palestrante. Eu sempre dei testemunhos da minha história, do que aconteceu comigo, e sempre foi muito gratificante perceber o quanto essas histórias impactavam a vida das pessoas. Era muito significativo para mim perceber que através do que eu falava, através do que eu ensinava, eu conseguia mudar muitas vezes a maneira das pessoas enxergarem a própria vida. Aí, quando eu fui fazer faculdade, escolhi fazer contabilidade por gostar bastante da área de gestão, da área administrativa, mas a vontade de transformar vidas, de desenvolver pessoas, foi ficando tão grande dentro de mim que eu percebi que essa era a minha missão. Mas eu não queria só ficar contando histórias, eu percebi que se eu quisesse ser um agente de transformação, eu precisava aprender mais sobre isso. Por isso que eu mudei de área, fui estudar desenvolvimento pessoal,
mindset, coach, psicologia positiva, tudo aquilo que me trouxesse uma bagagem de conteúdo para realmente transformar vidas. E hoje eu vim fazer isso de uma maneira diferente. A teoria que eu trouxe para transformar vidas é a teoria melhor que existe, que é a palavra de Deus. Então, essa noite, nós estamos aqui celebrando a noite da gratidão. Para mim, gratidão... Será que parou? Tá ali. Gratidão vai muito além de somente agradecer. Gratidão é colocar a graça em ação. É usar aquela graça que Deus te deu para uma coisa positiva. Colocar isso em ação para alegrar a Deus. Se Deus deu o dom da vida, eu devo agradecer. Mas é minha função usar essa graça em ação em favor de Deus. Para alegrar a Deus e, consequentemente, agradar a mim também. Para a gente se alegrar em Deus. Geralmente, eu deixo para contar a minha história, para contar o que aconteceu comigo no final da minha palestra. Mas hoje eu vou fazer diferente, eu já vou contar para vocês, porque eu quero que vocês percebam como, desde muito cedo, eu tive que aprender a colocar essa graça em ação. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu morava num distrito chamado Paudalho do Sul. É distrito de Açaí, fica no norte do Paraná. E quando eu morava lá, meu pai era agricultor. Um dia, ele chegou do trabalho e ele foi lavar o trator que ele estava utilizando ali na roça. E eu sempre fui muito apegada com meu pai. E daí eu fui atrás dele. Para ele foi lavar esse trator, eu fui atrás dele brincar. Para ele lavar esse trator, ele usava uma bomba d'água ligada num cardan. Não sei se vocês conhecem o cardan. O cardan ele é um eixo de ferro que ele fica girando bem rápido para essa bomba d'água ter força e jogar água no outro trator. Enquanto meu pai estava ali lavando então o trator, eu fiquei em volta brincando e eu acabei colocando a minha mão nesse cardan do trator. Isso foi em 11 de julho de 1998. Faz 21 anos que isso aconteceu. Mas eu ainda me lembro da sensação do cardan tocando na minha mão. Eu lembro que eu encostava a mão no cardan e tirava. Brincadeira de criança. Encostava a mão e tirava. Encostava a mão e tirava. Até que num momento eu coloquei a mão um pouco mais forte, aí a minha blusa enrolou no cardan, eu tentei com a outra mão tirar, a outra blusa também se enrolou, e a força desse cardan arrancou os meus 2 braços. A partir daí, até aí eu me lembro com clareza disso tudo que aconteceu. Me lembro da sensação e tudo mais. Depois eu me lembro muito de flashes. Então eu me lembro que eu gritei, eu não sei dizer se foi de medo ou se foi de dor, e meu pai escutou o meu grito. E ele chegou ali, ele viu o que tinha acontecido. Eu lembro que ele me pegou no colo e falou assim, Senhor, me ajuda. Ele me pegou no colo, ele foi até na casa da minha avó, que era do lado, ele pediu um lençol para minha avó, e ele me enrolou nesse lençol bem firme e me levou para o hospital. Eu lembro que ele estava comigo no colo dentro do carro, e eu lembro de olhar para ele assim e ver a barba dele cheia de sangue, a blusa dele. E eu não sentia dor, mas eu sentia muito frio. Era como se no meu braço estivesse encostando algo muito gelado. E eu olhava para ele e falava assim, pai, deixa eu sentar porque está frio. E ele só olhava para mim e falava assim, filha, calma, calma, a gente já vai chegar. Pode ficar tranquila, a gente já vai chegar. Quando eu penso nessa parte, eu vejo claramente a ação do Espírito Santo no meu pai nesse momento. Como ele, mesmo desesperado pelo que tinha acontecido, ele tinha discernimento de me acalmar, de me tranquilizar. Como ele teve o discernimento de me enrolar nesse lençol antes de me levar para o hospital. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A única coisa que meu pai pediu foi, Senhor, me ajuda. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus agiu nele naquele momento, para que ele tivesse discernimento. E muitas vezes nós também, nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, a gente não sabe o que pedir. A gente não sabe como pedir. Mas o Senhor Deus diz que
se nós pedirmos o Espírito Santo na nossa vida, esse mesmo Espírito vai nos ajudar a orar. Esse mesmo Espírito vai interceder por nós. E meu pai seguiu comigo para o hospital. O hospital mais próximo que tinha ficava em Londrina, que era a 70 quilômetros de onde aconteceu o acidente. Nisso, a minha mãe recebeu a notícia do que tinha acontecido. No primeiro momento, ela entrou em choque, ficou desesperada. Depois, ela foi para o hospital, mas antes de ir para o hospital, ela pediu para passarem no lugar onde tinha acontecido o acidente. E ela chegou lá, onde estava o trator, os maquinários, e ela encontrou os 2 bracinhos que tinham sido arrancados. E ela pegou esses 2 bracinhos, ela colocou numa caixa com gelo, e ela levou para o hospital para os médicos tentarem recolocar. Quando ela me contou isso, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade. Eu falei, mãe, como que a senhora teve força? Ela falou assim, Dani, Deus é tão bondoso que Ele dá força para a gente. E ela foi para o hospital. Né? Meu pai chegou na frente, em Londrina, comigo. Eu fui direto para a sala de cirurgia. Passei por uma cirurgia de 8 horas. Depois a minha mãe chegou, enquanto eu estava na sala de cirurgia, ela entregou os 2 bracinhos para os médicos. Eles ainda tentaram recolocar. Mas eles explicaram que, como os membros tinham sido muito machucados, a chance de eu ter uma infecção generalizada era muito grande. Então, meus pais disseram, a gente quer a nossa filha viva, independente do jeito que ela vai estar. Os médicos continuaram a cirurgia e, depois de 8 horas, o médico saiu e chegou nos meus pais em prantos. Então, imaginem vocês, um cirurgião, sair da sala de cirurgia em prantos. Ele falou para os meus pais assim, olha, pai e mãe, eu preciso ser sincero com vocês. É uma criança de 4 anos de idade, que perdeu muito sangue até chegar aqui. Ela só não chegou sem vida porque ela foi enrolada num lençol. Esse lençol estancou a hemorragia e ela conseguiu chegar aqui com vida. Mas o estado dela é muito grave. Eu não sei se vocês têm fé, ele disse para os meus pais. Mas se vocês tiverem, existe aqui no hospital uma capela de Nossa Senhora Aparecida. E eu vou falar para vocês irem lá e rezarem e pedirem, porque só um milagre vai salvar a vida da filha de vocês. E meus pais foram para essa capela e eles rezavam incansavelmente. Eu fiquei 11 dias em coma. Durante 11 dias ninguém sabia se eu iria sobreviver ou não. Mas meus pais em momento algum perderam a fé de que eu iria sobreviver. A minha mãe me fala, e eu chego e me arrepio, que era como se Nossa Senhora conversasse com ela enquanto ela rezava. Então, isso dava muita força para ela. Ela pedia para Nossa Senhora interceder por ela junto a Deus, para que Deus desse o milagre, para que eu sobrevivesse. E Maria intercedeu pela minha mãe, intercedeu por mim, assim como nas bodas de Caná, ela também intercedeu. Em João capítulo 2, versículo 3 a 5, diz, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto eles vos disser. Existem 2 coisas que me chamam muita atenção nessa passagem. A primeira é como Maria observou a necessidade daquelas pessoas e recorreu a Jesus. Que no primeiro momento falou, mas mãe, não está na hora ainda, né? Mas ela insistiu. E Jesus, né, pediu para os discípulos juntarem as talhas de água e transformou em vinho. Mas não somente em vinho, ele transformou no melhor vinho. Deus, quando faz um milagre na vida da gente, Ele não faz só o que a gente espera. Ele faz muito além daquilo. Então, eu fiquei esses 11 dias em coma, mas por um milagre eu sobrevivi. Então, eu quero convidar vocês nesse momento a pensarem naquela graça que vocês precisam, que o mundo diz, é só um milagre que vai resolver esse problema. Imagine aquilo que você mais busca nessa noite. Talvez seja um emprego, talvez seja a cura de uma doença, talvez seja uma gravidez, talvez seja a parada dos pensamentos suicidas. Deus sabe o seu coração.
Você sabe o que te trouxe aqui essa noite. Você sabe o que você precisa. E eu digo para você, peça à mãe que o filho atende. Eu quero convidar vocês para fecharem os olhos e, imaginando essa graça que você tanto precisa, eu quero que vocês orem comigo. Nossa Senhora, Mãe de Deus e também nossa, vós sabeis as minhas necessidades. Intercede por mim junto a Deus, para que eu receba esse milagre. Ó mãezinha, eu sei que seu filho jamais negará um pedido seu. Leve esse pedido meu a Jesus, porque eu sei que nesta noite Deus já está agindo em meu favor. Amém? Eu tenho certeza que Nossa Senhora já está agindo a favor de vocês, que Nossa Senhora intercede por vocês junto a Deus. E nessa noite, muitos milagres estão sendo concedidos. Como eu disse, depois de 11 dias, depois que eu acordei, eu tenho muitas lembranças do hospital. Algumas bem dolorosas, como de quando eu tinha que fazer curativo. Como eu disse, como os braços foram arrancados, foi pele, foi carne, então era uma ferida muito grande. E era muito doloroso quando as enfermeiras vinham limpar tudo aquilo. Eu lembro de um dia que as enfermeiras chegaram e falaram para minha mãe que teria que raspar o meu cabelo, porque eu fiquei muitos dias deitada, meu cabelo tinha muito nó. Mas a minha mãe insistiu, falou que não, que ela ia desembaraçar o meu cabelo. E ela passou o dia todo, mechinha por mechinha, desembaraçando o meu cabelo. Mas a lembrança mais forte que eu tenho do hospital foi de quando eu pude sair da cama e visitar o hospital, ainda na cadeira de rodas, porque eu não tinha forças para andar. O primeiro lugar que meus pais me levaram no hospital, quando eu pude sair do quarto, foi naquela capela de Nossa Senhora. E eu lembro muito que meu pai empurrava a cadeira de roda na capelinha, e quando ele entrou na capela, ele começou a cantar. E ele cantava assim: Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também sou. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ai, que lindo, gente. Então, como eu disse, eu tinha 4 anos de idade. E nesse momento eu me senti como se eu estivesse envolta no manto de Nossa Senhora. Eu senti uma paz tão grande. Eu sabia que algo muito grandioso tinha acontecido ali. Quando eu cheguei no hospital, depois que eu acordei, a previsão era que eu ficasse internada 90 dias. Eu recebi alta com 50 dias.
E quando os médicos me disseram que eu ia ter alta antecipadamente, eles falaram assim: ela só está tendo alta hoje porque a força de vontade de viver dessa menina é muito grande. É nítido o quanto ela quer viver. Por isso que ela se curou antecipadamente. Então isso mostra para mim que a nossa força de vontade, aquilo que a gente realmente quer e que a gente busca fazer, tem um poder muito grande na nossa vida. Se eu disser para vocês que eu nunca questionei o que aconteceu comigo, eu vou estar mentindo. Teve uma época na minha vida que eu perguntava: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que eu, Jesus? Porque não é fácil, não foi fácil. Mas teve um tempo que as pessoas me diziam que Deus tirou os meus 2 braços porque Ele queria que eu fosse fonte de inspiração para as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus tenha tirado os meus braços. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso e tão amoroso que Ele não nos mandou para o mundo como robôs. A gente não vem ao mundo para fazer algo que tem que ser feito. O Senhor nos fez com livre-arbítrio. Ele é tão amoroso com a gente que Ele nos deu esse poder de decisão. Em Eclesiástico diz: desde o princípio Deus criou o homem e o entregou ao poder de suas próprias decisões. Sabe por que eu perdi os 2 braços? Porque eu fui lá e coloquei a mão no cardão. Mas Deus permitiu que eu ficasse viva, Deus permitiu que eu sobrevivesse porque meus pais pediram. Porque a fé deles era muito grande. E Deus não só transformou a água em vinho, Deus não só fez um milagre, mas como Deus me deu uma força tão grande, e eu sabia desde muito cedo que eu devia levar essa história para frente, que eu devia ajudar as pessoas. Então, diariamente, o Senhor pergunta para nós o que nós queremos. A escolha é de vocês. O livre-arbítrio significa que nós podemos tomar as nossas próprias decisões. Existe uma passagem em João capítulo 5 que conta a história de uma piscina que existia em Jerusalém. E em volta dessa piscina ficavam vários doentes. E esses doentes esperavam o momento que a água dessa piscina se agitava, porque era quando o anjo do Senhor descia ali. E o primeiro que entrasse dentro dessa piscina ficava curado. E Jesus chegou ali e ele viu um doente que estava ali há 38 anos. 38 anos doente em volta daquela piscina. E Jesus chega para esse doente que estava ali há tanto tempo e ele pergunta: queres ficar curado? E esse doente fala assim: mas Senhor, não tem ninguém para me jogar na piscina quando ela se agita. Ah, mas quando eu chego lá, outra pessoa já caiu primeiro, então eu nunca consigo entrar nessa piscina. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Não foi. Jesus perguntou: queres ficar curado? E antes de responder, ele veio com desculpas. Ele terceirizou a responsabilidade. Ai, Jesus, mas não tem ninguém para me ajudar. E quantas vezes a gente também faz isso? Quantas vezes a gente coloca a responsabilidade na nossa família, no lugar que a gente mora, porque eu não consigo, porque ninguém me ajuda. Mas Deus pergunta: queres ficar curado? Então, depois que ele respondeu, Jesus falou: levanta, toma a sua cama e anda. E ele foi curado. Muitas vezes o que Deus quer de nós, a escolha que Deus quer é que a gente se decida, que a gente quer ser curado. Todos os dias, o sol nasce, a vida prossegue. E Jesus pergunta: você quer ou não quer? E Ele está esperando a nossa decisão. Aquilo que a gente quer, a nossa escolha, é que tem o poder de determinar o nosso futuro. É que tem o poder de determinar o nosso destino. Teve uma época na minha vida que eu falava que eu só ia ser completamente feliz o dia que eu fizesse tudo que uma pessoa com os 2 braços faz. Eu achava que um dia iriam existir próteses, braços mecânicos, que iam permitir com que eu fizesse tudo sozinha. Então, qual escolha que eu tinha tomado? Eu escolhi procurar a felicidade em algo exterior. Eu esperava que essas próteses iam me trazer felicidade.
E quando a gente procura a felicidade fora e não dentro, a gente não consegue alcançar. Quando eu mudei essa minha mentalidade, quando eu entendi que eu não ia ter uma vida igual a que todas as pessoas com 2 braços têm, mas eu podia, se eu quisesse, ter a melhor vida que eu podia ter, dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações. E quando eu mudei essa mentalidade, foi quando eu percebi que eu podia adaptar a minha vida. Então, por exemplo, com essa mentalidade que eu mandei adaptar uma cadeira de escritório, que fica da altura, ela é uma cadeira normal, ela é só um pouco mais alta e fica da altura do balcão da minha cozinha, do meu fogão, e com ela eu consigo fazer muitas coisas. Eu percebi que eu podia, por exemplo, entrar para fanfarra. Não sei se vocês conhecem fanfarra aqui. Tem gente que conhece por banda da cidade, né? Agora, em 7 de setembro, o pessoal, todo mundo vê a fanfarra. Então, quando surgiu a fanfarra lá do meu município, eu era doida para fazer parte da fanfarra. Arapuã, gente, é um município que tem 3.600 habitantes. É bem pequenininho. Então, quando surgiu a fanfarra, né, quando tinha alguma novidade, a gente queria fazer parte. E eu pensei, eu preciso fazer parte da fanfarra, quero fazer parte também. Mas fazer parte da banda era uma coisa difícil, porque eu não sabia tocar nenhum instrumento. Daí tinha as meninas da linha de frente, que era um grupo que dançava segurando bambolê, e tinha outro grupo que dançava segurando bandeirinhas. Então, para mim, também ia ser um pouco difícil. Mas eu pensei, bom, tem as balizas. O que as balizas faziam? As balizas faziam contorcionismo enquanto a banda tocava, e eu pensava assim, bom, se eu consigo colocar o pé na boca para colocar na cabeça, fazer alguma coisa, não está muito difícil, né? Mas também as balizas tinham um bambolê como elemento obrigatório. Elas precisavam rodar esse bambolê enquanto a fanfarra tocava para fazer alguma dança, né? Então eu pensava, bom, preciso aprender a rodar esse bambolê na cintura. E como que eu fazia? Eu pedia para minha mãe segurar o bambolê na cintura para mim, e ela rodava o bambolê, aí eu aproveitava o impulso e tentava rodar, mas o bambolê caía. Gente, era uma tragédia, não tinha jeito nenhum para fazer aquilo. E daí depois eu comecei a pensar também, né? Não vai dar muito certo fazer assim, porque se eu estiver na fanfarra, o bambolê cair, não dá para falar, licença, eu vou ali chamar a mãe para me ajudar. Então, eu sabia que eu tinha que fazer isso sozinha. Então, o que eu pensei que eu poderia fazer? Eu pensei que talvez fosse mais fácil colocar o bambolê no meu pescoço. Se eu não vou quebrar nada. E deixa eu avisar vocês também que a gente improvisou esse bambolê, né? Então, se der alguma coisa errada, pelo amor de Deus, não me julgue. Então, eu imaginei que seria mais fácil colocar o bambolê no pescoço e do pescoço passar para a cintura. Aê! Obrigada, Iê. Como eu fiquei com medo de dar errado, eu trouxe uma foto para vocês não acharem que eu estou mentindo. Então, assim, fazer parte da fanfarra foi uma coisa muito bacana na minha vida. Isso me mostrou que eu escolhi fazer isso. E muitas vezes na nossa vida, a gente simplesmente deixa de fazer alguma coisa por medo de tentar e fracassar. Muitas vezes a gente prefere reclamar de Deus por algo do que pedir com fé que isso seja feito. Tem uma outra passagem de Mateus que Jesus fala: pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto, pois tudo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Percebam como Jesus usa verbos para falar. Ele diz: pedi, buscais, batei. Por que Jesus fala assim? Porque os verbos indicam ação. Deus quer que a gente age. Deus quer que a gente procure a graça, que a gente peça, que a gente não desista de pedir, que a gente não se acomode por pensar que a gente não vai conseguir fazer algo. Recentemente, eu recebi uma graça muito grande de Deus. Eu acho que desde os 12 anos de idade, mais ou menos, que eu sonho em dirigir. Né? Para mim era um sonho. Ali não parece de cabelinho liso, mas sou eu, tá, gente? Então, assim, dirigir sempre foi um sonho muito grande para mim. Mas eu não sabia como eu ia fazer para dirigir. Eu sabia que eu queria fazer aquilo. E eu sabia que Deus ia me ajudar. Então, eu ficava
imaginando como eu ia fazer para dirigir e ficava observando como que meu pai dirigia, como que o meu namorado fazia assim, imaginando, né? Que um dia eu também ia fazer aquilo. Quando eu fiz 18 anos, né, que todo mundo quer tirar a carteira de motorista, todas as minhas amigas foram tirar a carteira de motorista e eu ainda não tinha descoberto como que eu ia fazer isso. Aí, acho que quando eu fiz uns 19 anos, meu pai comprou um Del Rey. Vocês conhecem Del Rey, gente? Era um Del Rey 86. Pensa num carro que dava mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, esse Del Rey, na época eu já namorava com o Raí, né, que é meu marido. A gente já namorava e ele não tinha carro. Então, o Del Rey era o nosso carro para a gente passear. Tava ótimo, né? Aí, um dia, eu fui para o sítio dos pais dele. E daí, lá, com, né, estrada de chão, o sítio é super tranquilo. Eu pensei, bom, aqui não vai ter perigo, né? Aí, eu olhei para ele e falei assim, amor, eu quero dirigir o carro. Eu falei, dirigir? Mas como é que você vai dirigir? Eu falei, já pensei em tudo. Precisar da cadeira ali. Já estava tudo esquematizado na minha cabeça, né? Falei para ele assim, ó, eu vou fazer assim. Põe aqui, por favor. Isso. Falei para ele, eu vou fazer assim. Eu vou segurar o volante com o pé esquerdo e o direito eu vou no acelerador, no freio e na embreagem. Imaginem, né? Direito no acelerador, no freio e na embreagem. Quando for para mudar de marcha, eu piso na embreagem e você muda a marcha para mim. Ele falou, tudo bem. Mas, na verdade, eu acho que ele pensou assim, bom, o carro é do pai dela, como que eu vou falar que não, né? Aí, tudo bem. Sentei lá no carro. Daí ele falou assim, ó, só que para você sair, né, eu nunca tinha dirigido, você vai precisar dos 2 pés embaixo. Você precisa pisar na embreagem, soltar da embreagem e pisar no acelerador. Foi isso que eu ouvi. Pisa na embreagem, solta a embreagem, pisa no acelerador. Beleza. Liguei o carro, pisei na embreagem, tirei o pé da embreagem e enfiei o pé no acelerador. E daí acontece aquilo que... já deve ter acontecido com algumas... Gente, o negócio não estava funcionando, agora está ligeiro. Mais ou menos assim. O carro dá aquele pulo, né? Você pensa que vai voar, mas tudo bem. Aí o Raí falou assim, ó, pisa na embreagem, mas solta devagar e pisa no acelerador sutilmente. Falei, tudo bem, né? Vamos de novo. Liguei o carro, pisei na embreagem, fui tirando o pé da embreagem, pisei no acelerador. Segurei o volante. Aí falou, agora pisa na embreagem que eu vou engatar a segunda. Pisei na embreagem, ele engatou a segunda, pisei no acelerador. E daí a gente foi. Né? Tava indo tudo bem, tudo tranquilo. Eu estava andando a 15, 20 por hora, mas estava me sentindo Velozes e Furiosos, sabe? Naquela estrada lá, tranquilo, me sentindo, me achando. O importante é que eu estava dirigindo. Quando eu falei isso para o Raí, ele falou que, na verdade, estava assim. Como eu pensava que estava dirigindo, como na realidade eu estava. Mas, tudo bem, na minha cabeça, o importante é, estou dirigindo. E daí a gente foi, né, naquela estradinha do chão, até que chegou no carreador do sítio do pai dele. E daí ele falou assim, ó, para entrar no carreador, você vai bem devagar, estava 20 por hora, não sei o que, era mais devagar do que isso, vai bem devagar, e daí você faz a curva bem aberta, senão o carro não vai entrar, que era um carro grande, né? Peguei, cheguei na curva, eu lembro que eu fiz assim, ó, virei o volante com tudo, vi que o carro não ia entrar naquele carreador, tirei o pé do acelerador, enfiei o pé no freio. E daí acontece aquilo, né, maravilhoso, o carro deu aquele tranco lindo, morreu ali atravessado na curva. Quando eu olhei para a cara do Raí, ele estava assim, ó, quase infartando. Eu dei uma disfarçada, falei, não, isso acontece, né? Dirigi muito bem. Lógico que eu sabia que eu ainda tinha que aprender muito, se um dia eu realmente quisesse dirigir. Então, sempre que ia para o sítio, que tinha essa oportunidade, ele ia me ensinando. Mas tinha um detalhe, meus pais não sabiam disso. Aí, passou um tempinho, eu fui para o sítio dos meus avós com o meu pai. Eu, meu pai e a minha mãe. E daí a gente não foi com o Del Rey, a gente foi com um Gol. Meu pai trabalhava de taxista, então ele tinha um Gol para trabalhar. Quando a gente estava voltando do sítio, eu não resisti. Falei, ô pai, eu quero dirigir. E meu pai sempre foi o tipo de pessoa que me falava assim, Dani, se você quer fazer alguma coisa, você faz. Se você cair, você levanta. Se quebrar, a gente conserta. Se você não conseguir, você tenta de novo. Então, eu sabia que ele não ia falar não. Já a minha mãe, ela era mais super protetora, né? Então, quando eu falei para ele isso, ele deu uma olhada para minha mãe, assim, no banco da frente. Ele deu uma olhada para ela. Parece que eu vi o balãozinho na cabeça dela, escrito assim, você tá louco que você vai deixar essa menina fazer isso, né? Mas eu sabia que ele ia deixar. Aí ele falou, ué, dirigir, mas você sabe dirigir? Eu falei, sei. Daí ele falou, então tá bom, como é que você vai fazer? Beleza, né? Sentei lá, falei, ó, eu vou aqui
com o pé esquerdo no volante, o outro no acelerador, freio e embreagem. Quando for para mudar de marcha, eu piso na embreagem e o pai muda para mim. Falou, ok. Liguei o carro, pisei na embreagem, dessa vez devagarinho, que eu não queria fazer feio, né? Pisei no acelerador, segurei no volante. Pisei na embreagem, falei, pode engatar a segunda, pai. Ele engatou a segunda e a gente foi. Tranquilo, bonitinho. Meu pai olhava assim, feliz, né? Fingindo que estava tranquilo, mas quando eu olhava para o lado, ele estava com a mão no freio de mão, assim, sabe? Não sei por que isso, mas tudo bem. Depois ele já estava até tirando foto do que estava acontecendo. Essa foto foi, inclusive, nesse dia. Então, assim, para mim foi muito significativo perceber que eu sabia dirigir, que eu conseguia dirigir. Mas a graça que eu queria, o meu sonho era tirar minha carteira de motorista. Só saber dirigir não era suficiente. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria tirar minha carteira de motorista. E em janeiro do ano passado, eu procurei uma autoescola já para fazer a matrícula e tirar a carteira. Quando eu cheguei nessa autoescola, a dona da autoescola falou assim para mim, olha, aqui nós não atendemos pessoas como você. E como assim pessoas como eu? Ela, olha, uma pessoa sem os 2 braços não pode dirigir. Eu falei, mas eu sei dirigir. A única dificuldade que eu tenho é para mudar de marcha. Dela, então, mas você vai precisar de um carro adaptado, vai precisar fazer muitas coisas nesse carro. Eu não tenho esse carro aqui para te atender. E eu vou ser sincera, eu nem sei te dizer se alguma outra escola vai conseguir te atender. Quando ela me falou isso, foi como se abrisse um buraco embaixo dos meus pés e eu caísse dentro, sabe? Foi muito triste para mim. Foi dos meus 18 até os meus 25 anos de idade sonhando com esse momento. Para quando eu chego, finalmente acho que vai dar certo, eu escuto isso. Mas quando Deus diz, pedi e recebereis, Ele não fala que vai ser fácil. Ele fala que a gente tem que tentar, que a gente precisa agir. Então eu pensei, se ela não vai me atender, eu vou encontrar uma outra autoescola que vai. E eu comecei a pesquisar, então, autoescolas no Paraná que atendiam pessoas com deficiência. E eu encontrei uma autoescola em Londrina. Londrina fica a 170 quilômetros de onde eu moro. Eu fui até essa autoescola e cheguei lá, a dona da autoescola falou assim, Dani, é o seguinte, o carro que eu tenho aqui, ele é adaptado para quem não tem mobilidade nas pernas. No seu caso, pode ser que o Detran vai pedir um carro com volante embaixo. Esse tipo de adaptação eu não tenho aqui. Mas o que você pode fazer? Como você está me falando que a sua única dificuldade é para mudar de marcha, compra um carro automático para você. E quando você der entrada na sua carteira de motorista, o perito do Detran vai ver quais adaptações têm que ser feitas. Aí você faz essa adaptação direto no seu carro. E daí você faz as aulas da autoescola com o seu veículo. Quando ela me falou isso, eu pensei, perdão da palavra, viu, padre? Eu pensei, por que aquela bruaca lá do Arapuã não me explicou isso? Não, fez eu andar 170 quilômetros para escutar que eu podia fazer as aulas da autoescola com o meu carro. Mas, enfim, já estava mais fácil, né? Então, eu sabia que eu precisava primeiro comprar esse carro. E no mesmo ano, com a graça de Deus, no dia do meu aniversário, o meu carro chegou. E foi uma graça muito grande, porque eu sabia que eu estava um passo mais próxima desse sonho. Logo quando o carro chegou, acho que um mês mais ou menos que tinha chegado, o carro novo a gente tem um cuidado que dá até medo até de respirar perto do carro, né? Incrível. Aí eu lembro que eu precisava ir buscar uns documentos na prefeitura lá do Arapuã. Mesmo que Arapuã é uma cidade pequena, a prefeitura ficou do outro lado da cidade. Aí eu dei uma olhada para o carro deu uma olhada para mim, rolou aquela troca de olhares entre eu e ele, sabe? Falei, não, tem que ser agora, né? Entrei no carro, falei, Senhor, coloquei o cinto de segurança, tirei o carro da garagem, fui até na prefeitura, fiz o que eu tinha de fazer e voltei. Eu sempre quis saber qual era a sensação de dirigir completamente sozinha, sabe? Só eu e o carro. E naquele momento, eu estando ali, fazendo aquilo sozinha, para mim foi muito significante. E assim, só para vocês saberem, em março desse ano, eu dei entrada numa outra autoescola, em Ivaiporã mesmo, e essa autoescola falou assim, Dani, a gente nunca atendeu um caso igual ao seu. E eu descobri que eu sou a 3ª pessoa do Brasil tirando a carteira de motorista sem os 2 braços. E eles falaram, a gente não sabe como que vai ser, mas a gente vai dar um jeito. Esse é um vídeo... Esse vídeo é da minha 2ª aula de baliza. Baliza era uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, sabe? Porque, como dizem, me ensinaram a andar para frente, né? E na minha 2ª aula,
Eu já estava ali conseguindo colocar. Mostrei esse vídeo pro meu marido e ele falou: tá errado que você esqueceu de dar seta. Mas era um detalhe. Então, assim, gente, só para contar para vocês que tem mais ou menos uns 15 dias que eu fui aprovada no teste prático do Detran. E consegui tirar minha carteira de motorista. Deus é muito, muito, muito maravilhoso. Mas como eu disse para vocês, Deus quer que a gente coloque a graça em ação. Gratidão é isso. É realmente agradecer de forma prática. O que eu posso fazer para Deus para usar essa graça em favor dele? Então, eu quero que vocês pensem, quantos de vocês são gratos por coisas pequenas? Às vezes a gente acha que tem que acontecer algo muito grandioso na nossa vida para que a gente possa agradecer. Quantos de vocês são gratos pelo prato de comida que tem na mesa? Quantos de vocês são gratos por conseguir comer sozinho? Quantos de vocês são gratos por dirigir? Quantos de vocês são gratos por coisas pequenas? Então, eu quero convidar vocês para a gente encerrar essa noite agradecendo a Deus pela vida. A nossa vida é um bem muito precioso. Não desista dela. Deus deu um presente muito valioso para você. E a única coisa que Ele pede é que você cuide, que você faça o melhor com ela. Eu quero convidar vocês para a gente fechar os olhos novamente, para a gente fazer uma oração de gratidão. Eu quero que você mentalize tudo aquilo que você é grato. Eu sou muito grata, Senhor, por essa noite. Eu sou muito grata, Senhor, por Deus ter me trazido até aqui. Eu sou muito grata, Senhor, por estar diante dessas pessoas e por poder tocar o coração delas. Mentalize tudo aquilo pelo qual você é grato. Enquanto eu vou rezando, você vai mentalizando. Altíssimo Deus, eu sou grato pela vida que me destes, por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir ao meu propósito, por cada anoitecer que permite dar descanso ao meu corpo. Eu sou grato, Senhor, pelo lugar que habito, pelo alimento que me dá sustento, pelo sol que me aquece, pela água que me purifica, pelo ar que respiro. Sou grato, Senhor, pela consciência que me permite escolher, pelos desafios que me fazem crescer, pela compreensão que aqui estou para aprender e melhorar. Sou grato pelo teto que me protege, pelo trabalho que me impulsiona, pela família que me completa e pelos amigos que trilham comigo o caminho da vida. Eu sou grata pelo corpo que sustenta a minha alma e torna a minha jornada possível, pela saúde para cumprir minhas tarefas, pela mente sã que me permite sonhar, pelos desafios que me permitem crescer. Eu sou grato por todas as oportunidades, por todas as conquistas, por cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento revelado. Eu sou grato principalmente por ter a oportunidade de amar cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe em meu coração. Obrigada, Senhor. Enquanto a nossa banda maravilhosa toca uma música muito especial que eu pedi, eu gostaria de deixar apenas uma palavra escrita que resume tudo isso que a gente vivenciou essa noite. Enquanto a banda toca, você pode cantar para a gente realmente finalizar esse momento com chave de ouro. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho
meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar o meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Gratidão, gratidão a vocês essa noite. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada. Do fundo do meu coração. Gratidão.